Bom, eu acho que aqui a gente teve um incentivo, né, para continuar acreditando na profissão que nós escolhemos, que vocês escolheram. A capacidade que nós temos, a capacidade inventiva, criativa, de desenvolvimento tecnológico é evidente. Mas tem eu diria assim, um calcanhar de Aquiles que todos vão enfrentar na vida, que é a questão da gestão e do gerenciamento de projetos. Seja na atividade que vocês estiverem realizando. A gente diz que muitas vezes a gente perde bons engenheiros e não ganha gestores. E isto se dá... Vocês vão ter a oportunidade agora, nós vamos iniciar o nosso painel, de aproveitar. São dicas fundamentais, é um mundo que na faculdade vocês não vão ter essa oportunidade. Então, nós vamos chamar agora o nosso primeiro palestrante, o painelista Fábio Giordani. Fábio Giordani, que vai apresentar o tema Conceitos de Gerenciamento de Projetos. Tá? O Fábio é presidente do PMI, do Rio Grande do Sul, e gerente de projetos e programas na Dell EMC, professor dos programas de pós-graduação da ESPM, URGS e PUC. Por favor. Obrigado, Nancy. Bom dia a todos. Eu vou fazer uma pergunta se para a filmagem ou se para o pessoal do fundo, caso eu fique aqui embaixo, nesse primeiro nível, dificulta alguma questão, pode ser? O pessoal do fundo consegue me ver melhor também aqui embaixo ou não? Ou melhor, consegue me ver bem? Tá ótimo. Eu prefiro esse contato mais próximo. Tá? Um grande desafio estar falando hoje para vocês como engenheiros. A gente sempre tem algumas questões que são importantes serem trabalhadas quando o nosso público é mais voltado à engenharia, porque vocês vivem de projetos. E a palavra projeto está tão no cotidiano de vocês, assim como a gente tem em outras áreas mais técnicas também, que aqui vai começar a causar algumas pequenas confusões. Tá? Vamos imaginar que o projeto que a gente vai trabalhar aqui é um empreendimento. Tem um início, tem um objetivo muito claro, tem um desenrolar e tem um encerramento. Então, o projeto ele vai além daquela questão da planta. Tá? Ele engloba uma série de outras áreas mais que são importantes para que a gente consiga concluir aquele empreendimento com sucesso. Tá? Tomara que a confusão fique um pouquinho menor. Vou me esforçar para deixar isso claro. Por favor, interrompam e façam alguma questão caso algum dos pontos fique meio confuso. Tá? Um comentário que eu quero fazer antes de passar para a próxima lâmina, e reforçando algumas questões que o doutor engenheiro Alexandre trouxe para a gente aqui, e que foram faladas também pelo doutor Osiris Silva ali, a questão da valorosa contribuição que os engenheiros têm e do potencial que a gente tem dentro das engenharias para mudar a realidade. Complexo de vira-lata é uma coisa que a gente sofre há bastante tempo. Tá? A gente sempre acha que o que é de fora é melhor, e na verdade não. Tá? Não se constrói uma Embraer em qualquer paizinho, não. Precisa muito capital para fazer aquilo. Não se constrói uma base de lançamento de foguetes, como a gente tem em Alcântara, que infelizmente sofreu um acidente uns 8 ou 10 anos atrás, mais ou menos, e acabou vários dos engenheiros morrendo lá, sem muito capital intelectual, sem muita capacidade, sem muita doação, sem muita pesquisa e sem muito suor. E isso vocês sabem muito bem como é que se faz. Tá? Tem que ter a doação, tem que ter a dedicação. Senão a gente não consegue chegar lá. Exemplos de que a gente está muito bem, saindo do complexo de vira-lata. O PMI, uma das apresentações vai trazer um pouco mais sobre o que ele é, mas resumindo assim, uma frase muito curta, uma organização internacional com mais de 500 mil de voluntários filiados no mundo, presente em quase 200 países. Todos os anos, essa organização busca os melhores projetos no mundo para premiá-los. No ano passado, a gente teve a CMPC como uma das premiadas. Um dos melhores projetos do mundo aconteceu aqui em Guaíba. Longe de ser vira-lata. Dá para ir além? Com certeza. Esse ano, a Gerdau, gaúcha, está concorrendo com o melhor escritório de projetos formado por engenheiros do mundo.
sem complexo de vira-lata. Tá? 2 exemplos curtos, pequenos, de uma realidade muito recente, tá? Menos de 10 anos, que demonstram claramente para o mundo o potencial que a gente tem dentro das engenharias. Tá? Isso para pegar 2 exemplos apenas. Tá? Então, sim, a engenharia é de extrema importância. Definição de projeto. Aqui começa aquela questão que eu comentei com vocês ali para a gente tentar não fazer a confusão. Esforço temporário, início, meio, fim, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Não é processo. Eu não executo 3, 4, 5, 200 mil vezes. Eu tenho, num projeto, sempre um resultado exclusivo sendo gerado no final. Tá? Então, ele difere de várias questões e não vai me gerar o mesmo resultado de projetos em projetos. Elementos que a gente tem que são bastante latentes e importantes serem observados. O resultado é único, empreendimento temporário, ou seja, gente, projeto tem fim, o projeto acaba. Tá? Eu vejo, é legal quando a gente fala isso, que a gente percebe vários sorrisos na plateia, tipo, lá na empresa tem um que está rodando há 200 anos e não vai acabar nunca. Tá? Sim, o projeto termina. É impulsionador de mudanças. Tá? A gente vai sair de um estado, vai empreender para chegar em outro. Tá? Isso vai acabar. No que nós atingirmos o objetivo, o projeto termina. Tá? E aí pode virar uma operação em cima daquelas modificações e tudo mais, mas o projeto vai terminar. Permitem criação de valor e agregação para o negócio. Isso aqui parece óbvio, mas se vocês fizerem uma análise dentro das organizações onde vocês estão, ou dentro mesmo da organização familiar de vocês, dentro de casa, em menos de 10 minutos vocês acham 3 coisas que vocês fazem e que não agregam valor para ninguém ou para nada. Que não precisaria estar sendo feito. Isso acontece dentro da empresa e acontece também dentro de casa. Pensem sobre isso. Tá? Então, essa questão da criação de valor, ela é super importante. Tem que ter agregação. E um contexto de iniciação do projeto. Então, por que eu começo um projeto? Por que a gente empreende em busca de um estado novo? O mercado me demanda, concorrência às vezes me demanda, um avanço tecnológico me força a empreender em algo novo e fazer algo novo, que vai mudar a minha realidade. A legislação, e nisso a gente é bom pra caramba. Tá? Algumas vieses políticos aí são bastante ativos nessa questão de nos solicitar modificações e trabalhos que demandam de projetos. E as próprias questões de melhoria. Tá? Isso na questão do projeto. Mas o gerenciamento do projeto. Como é que a gente conduz aquele empreendimento desde o início, garantindo e identificando quais são os objetivos, executando ele de forma a atender esses objetivos e finalizando ele da maneira correta e adequada. Através da aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, para atingir os objetivos que a gente está empreendendo, cumprir os objetivos. E vai permitir que as organizações executem esses projetos, aliás, de forma mais eficaz e mais eficiente. Então, tem um conjunto de técnicas que vão facilitar com que a gente execute isso. Tá? E aqui está o gerente do projeto. O profissional que vai ter a capacidade de utilizar tanto processos, ferramentas e técnicas para conseguir fazer com que esse desenrolar nesse ciclo de vida, concepção, identificação do que vai ser feito, planejarmos como faremos isso, executar de fato, garantir o atingimento dos objetivos e finalizar o projeto com sucesso, consiga estar trabalhando. Esse é determinado como ciclo de vida do projeto. Então temos o que é o projeto, o que é o gerenciamento, o papel do gerente do projeto e o ciclo de vida. Creio que todos vocês devam ter visto já alguma figura parecida com essa, ou esses conceitos trabalhados num formato diferente, muitas vezes talvez até igual a isso. Mas a gente vai ter a iniciação do projeto, onde a coisa começa, toda uma parte de planejamento, como que a gente vai chegar lá, que ferramentas eu vou utilizar, que técnicas são possíveis de serem trabalhadas dentro desse contexto de empreendimento que eu estou fazendo. O que é compatível, tanto tecnologicamente quanto em termos de materiais para utilizar em relação a isso. Que recursos a gente tem disponíveis para fazer isso. Tá? E nós vamos, com base nesse planejamento, executar. Durante a execução, a gente vai monitorar e controlar para verificar se o que a gente está fazendo está adequado com aquilo que a gente planejou que tem que ser feito. Se tiver diferente,
segura, replaneja, faz um ajuste e dá sequência. Então, a monitoração e controle, ela vai envolver tanto a parte de planejamento quanto a execução, e ela vai fazer com que a gente retorne para o planejamento, para executar de forma certa, até que a gente consiga atingir o objetivo e encerrar o projeto. Tranquilo aqui? Ciclo de vida básico, simples, sem grandes preocupações. Claro que nem tudo pode ser tão simples assim, né? A gente tem algumas coisinhas para serem observadas em relação a isso. Definição clara do que eu quero. Isso é fácil, né? Todo mundo sabe exatamente o que quer, né? E aonde vai chegar, né? Não. É complicado. Quando a gente começa, vamos pegar um exemplo de uma casa, que é uma coisa tranquila dentro não digo tranquila, mas comum dentro das áreas de engenharia, principalmente na parte civil. Ou todos nós passamos por uma reforma dentro de casa. É muito fácil a gente definir o que a gente quer, né? Vou escolher o terreno, tenho uma planta na cabeça, né, que eu vou chamar de meu lar, que é diferente de uma casa. E aí eu vou começar a construir a parte de baixo, garagem para tantos carros. Se o terreno tem um desnível, eu vou aproveitar aquele desnível, vou fazer uma piscina no fundo, vou fazer uma meia-água, uma churrasqueira, um forninho de pizza. Eu já estou pensando lá no descanso do guerreiro, né? Depois eu vou para dentro de casa. Aí eu tenho ascendência italiana. Casa de italiano é a coisa mais fácil que existe de planejar. É uma cozinha gigante, e daí tu bota mais um quarto, um banheiro, pronto. Mas a cozinha tem que ser tamanho gigante, né? E aí o pessoal até precisa descansar de vez em quando, então tu bota um quarto lá, né? Mas quantos dormitórios vão ser? 1, 2, 3 níveis. Né? Que tipo de disposição eu vou colocar? Um conceito mais aberto, nem tanto? Eu pretendo viver até os 120 anos. Minha esposa fica louca quando eu falo isso, vai ter que me aguentar, mas enfim. Se eu tenho já essa expectativa de longevidade, eu já tenho que pensar em acessibilidade na minha casa. Eu não vou fazer uma portinha com 70 centímetros apenas, né? Vamos botar um pouco mais largo, porque talvez eu precise de uma cadeira de rodas nesse período até chegar aos 120. Vou evitar degraus, vou fazer rampas de acesso. Eu já vou começar a pensar num monte de coisa. Isso é tudo o que eu quero, né? Mas o que eu vou conseguir executar ou construir vai ser um pouquinho menor do que isso. Já é a definição do meu escopo. Com base nisso que eu quero, de tudo que eu quero e o que eu vou fazer, eu parto para tempo, que vai ser necessário para fazer isso. Com base no tempo eu vou para custos, eu tenho recursos envolvidos que não são só humanos, eu tenho materiais, eu tenho dependências físicas no momento da minha construção, atividades que eu tenho que desenvolver primeiro do que outras, porque senão não há um encadeamento. Eu tenho dependências não físicas em relação a isso. Daqui a pouco eu tenho 1 ou 2 profissionais apenas que dominam uma determinada técnica que vai ser necessária na minha construção. E eles têm apenas 8 horas de disponibilidade por dia para poder ceder dentro da obra, que não necessariamente são horas de trabalho. Dessas 8, eles trabalharem mesmo umas 5 talvez, isso se bem puxado. E esse nível de dependência eu começo a estabelecer. Então esse mar de coisas, digamos assim, essas outras 10 áreas, elas vão estar trabalhadas dentro do meu planejamento do projeto. Tá? Tempo, comunicação, o que eu vou comunicar dentro do projeto, para quem, quais são as partes interessadas envolvidas, quem é que vai estar sendo impactado pela construção da minha casa, além da minha família. Meu vizinho, com certeza, é alguém. Se eu estou construindo num condomínio fechado, o condomínio também é impactado. Eu tenho uma série de limitações e restrições por estar construindo lá. Riscos envolvidos, padrão de qualidade que eu vou querer dentro da minha obra, o que eu vou adquirir e o que eu vou fazer em casa. Muitas vezes é mais fácil adquirir porque eu transfiro o risco para alguém. Outras vezes, como eu comentei com vocês, minha ascendência italiana, né? Ma ciò me va a comprar, ma tão me roubando no preço, dizia o meu nono. Né? Então eu já vou fazer dentro porque com o meu time do que comprar de fora por uma questão de custo, mas vai levar mais tempo e o risco de dar errado, e essas questões todas são parte do planejamento do projeto. Tá? Dentro do PMI, que é essa instituição formada por voluntários em gerenciamento de projetos no mundo todo, a gente tem um guia de boas práticas. É interessante o surgimento do PMI. O Marco vai falar um pouco mais sobre isso em detalhes depois. Em 69, na Pensilvânia, algumas pessoas, inclusive engenheiros, se reuniram no bate-papo para discutir, poxa, por que a minha obra não está dando certo e a do cara lá está conseguindo? E eu não tenho detalhes pormenores disso, mas com certeza isso foi em alguma mesa de bar ou algum bate-papo, um happy hour no final de tarde.
E eles compartilharam algumas questões, tipo, cara, mas eu estou fazendo assim e está dando certo. Né? Mas o que tu está fazendo que não está dando certo? Eu tentei abordar aqui, usei a técnica tal, tentei utilizar determinados recursos e não deu certo, e nessa troca de bate-papo, essa troca de experiências, eles resolveram começar a tomar nota de boas práticas que estavam dando certo. E daí surgiu tanto o PMI quanto o PMBOK, né, que é o Guia de Boas Práticas em Gerenciamento de Projetos. Pensa numa coletânea com um monte de ferramentas e técnicas testadas em projetos no mundo inteiro e que estão dando bom resultado. É isso que esse guia traz, dividido ou organizado em 10 áreas de conhecimento. Tá? 10 áreas de conhecimento. A 6ª edição saiu agora, dia 6 de setembro. Tá? Pelo fato de ele ter sido aceito como uma norma ANSI nos Estados Unidos, na American National Standards Institute, no máximo a cada 5 anos ele tem que ser revisado. E daí o PMI promove uma revisão global, juntando gerentes de projetos de quase 200 países, das mais variadas áreas, para rediscutir o guia. Que técnicas que estão obsoletas, não têm mais sido utilizadas ou não estão mais dando muito certo e que precisam ser retiradas ou revistas. Que técnicas novas que não existiam há 4 anos atrás e que estão dando certo e que valem a pena serem inclusas e serem trabalhadas. Que ferramentas estão sendo trabalhadas, que formato de trabalho está sendo feito e que pode ser adotado. Várias contribuições vieram agora nessa 6ª edição. Tá? O guia está organizado em 10 áreas de conhecimento, 5 partes do ciclo de vida, que é a iniciação, planejamento, execução, monitoração e controle e encerramento, que a gente acabou de ver. E tem 49 processos. Tá? 2 novos entraram agora nessa versão, que foi o de gestão de conhecimento, na parte de integração, e de registro de premissas, que eram trabalhados, mas não de uma forma tão explícita, quanto foram abordados agora nessa 6ª versão. Tá? Entrou também aqui, nessa edição que saiu agora, no começo de setembro, um foco maior na questão da gestão, buscando a entrega de valor e não apenas a entrega do produto. Muitas das vezes a entrega do produto por si só pode não estar mais agregando tanto valor quanto lá no começo a gente pensou que ele estaria. E muitas das vezes a gente tem que abrir mão de um pouco de custo e carregar um pouco mais, às vezes, dentro do projeto, trabalhar padrões de qualidade para garantir a correta agregação de valor para a empresa. Então, terminar ou entregar o projeto 1 ou 2 semanas depois, mas atingindo um objetivo estratégico de uma forma mais intensa ou mais aderente, é questionável em relação a entregar só na data, sem toda a agregação de valor. E isso essa edição traz, tá? Fortalecendo isso de que é importante que se tenha a questão da entrega de valor, não apenas o escopo. Trabalharam também, para essa 6ª versão, umas considerações bastante contundentes, muito fortes, bem estruturadas, em cima de ferramentas ágeis, métodos híbridos, tailoring, que é a parte de customização dos projetos, né, que estão incluídos em cada uma das áreas de conhecimento, das 10 áreas. Então, entram em cada uma das áreas escopo, tempo, custos, aquisições, recursos. A gente tem, já de arrancada, conceitos essenciais que são considerados dentro daquela área, tendências e práticas emergentes, que aqui entra aquela questão que eu comentei com vocês, de ferramentas novas que estão sendo trabalhadas com sucesso em projetos mundo afora e que valem a pena serem consideradas. Considerações relativas à adaptação. Só porque está ali, gente, não significa que eu tenho que aplicar em todos os projetos. Tem que lembrar do contexto do teu projeto, se aquela técnica é adequada ou não, e se ela tem aderência ou não. É muito comum a gente verificar, em sala de aula é muito fácil isso. Os alunos trazem alguns conceitos, professor, mas a gente está utilizando uma técnica lá na empresa que não está no PMBOK. Está certo isso? Eu inverto a pergunta, está dando certo? Não, funciona super bem. Então está certo. Não é porque não está lá que tu não pode utilizar. E o inverso é verdadeiro. Não é porque está ali que tu seja obrigado a utilizar. Tem que estar dentro do contexto do teu projeto e tem que estar aderente e fazer sentido estar utilizando. E isso está sendo bem trabalhado nas considerações relativas às adaptações. Tá? E considerações para ambientes ágeis e adaptativos. Tá? A indústria de software
tem trabalhado muito fortemente em cima disso, metodologias ágeis, e isso tem rompido só a questão das indústrias de software, tem entrado já em várias outras áreas, e tem várias áreas dentro, e várias indústrias que estão utilizando métodos mais adaptativos. Essa figurinha é bem para apavorar, tá? Aqui estão os 49 processos, dentro das 5 etapas do ciclo de vida do projeto. Então, tem dois processos na parte de iniciação, né? Aqui a parte de planejamento, onde tem interligação entre várias das áreas, e obviamente que isso aqui se correlaciona, tanto alimenta quanto retroalimenta. Se parte para a execução, que relaciona em várias das áreas também. Então, por exemplo, aqui qualidade, aquisições, riscos, comunicações, stakeholders, recursos, monitoração, tudo relacionado com a parte de execução. Monitoramento e controle trabalhando em conjunto com a execução, à medida tanto que eu planejo ou eu executo, eu vou monitorando e controlando para garantir o atingimento dos objetivos do projeto. E uma vez que a gente tenha conseguido executar todas as atividades que eram necessárias e garantido o atingimento do objetivo do projeto, se vai para o encerramento. Parece complicado, mas qualquer um de vocês que executou um projeto uma vez na vida, passou por todas essas fases e nem percebeu, muitas das vezes. Tá? É estranho quando a gente encaixota isso, né, esse monte de coisa. Mas sim, acreditem, vocês já passaram por isso, só que ninguém tinha encaixotado ainda e mostrado num quadro só. E o plano do projeto é o resultado dessa análise como um todo, com as revalidações, à medida que a gente vai executando para poder fazer algum eventual ajuste ou não. Tá? Esse quadro aqui é um quadro interessante. Quem de vocês já ouviu aquela expressão do tipo, esse pessoal não trabalha, vive de reunião? Pois é. Eu ouço isso mais ou menos umas 8 vezes por semana. Tá? A reunião é planejamento na grandiosíssima maioria das vezes. Vale a pena pensar antes de sair fazendo? Todo engenheiro tem certeza que sim. Né? Porque se a gente não pensar ou não fizer um cálculo estrutural, por exemplo, qual é o risco da obra cair? Ou de ela sequer ser erguida? Não é nenhum risco, é uma certeza. Vai acontecer. Só que muita gente não entende isso. Nosso querido amigo Cleland, ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos, no final dos anos 90, pegando vários projetos e verificando o valor que o pensar antes de sair fazendo trouxe para dentro do projeto. E algumas coisas são interessantes. Projetos de baixa complexidade e curta duração, para cada hora planejando, de 3 a 5 horas de braço, são economizadas. Para projetos de longa duração e alta complexidade, para cada hora de planejamento, a gente poupa de 12 a 15 horas de trabalho. Quantas horas um profissional trabalha por dia? Não, trabalho, não disponibilidade para a empresa. Trabalho. Sendo generoso, 5. 6. Vocês não estão entendendo a conta, né? 8 horas disponível, mas tem o tempo do café, tem o tempo do banheiro, tem o tempo do bate-papo, tem a flauta do jogo que ocorreu não sei quando, né? Tem a capa da revista não sei o que saiu, tem o evento não sei onde que a gente tem que se organizar para ir, tudo mais. De trabalho, produção, gente, isso é mundial. Não fiquem se culpando em relação a isso. Tá? No mundo inteiro funciona assim. De agregação de valor direta, quem está com 5 horas está bem pra caramba. A gente não botou WhatsApp, não botou LinkedIn, não botou Facebook e nem os meios pessoais, né? Pois é, viu como 5 é bastante generoso? Aí as minhas 15 horas ali viram já 3 dias e não 2 mais. Para cada hora, planejando. Pena que não dá para construir tudo só pensando, né? Tem que chegar uma hora que tu vai ter que botar a mão na massa. Tá? Se vocês têm... Essa palestra vai ficar disponível depois para vocês. Não sei se a gente disponibiliza material. A gente deixa ela disponível. Se tem alguma reação ou alguém meio na empresa lá dizendo que não vale a pena ficar planejando, pega, vamos lá, vamos fazer de uma vez o famoso método Go Horse. Né? Sai fazendo, sem pensar, sem nada. Deixem isso na impressora compartilhada do departamento lá, imprimam e deixam lá, se não saiu o ID de quem imprimiu. Tá? Ou quando não tiver ninguém no café, cola no muralzinho do café lá. Depois tu chega, depois do almoço, como quem não sabe de nada. Pá, que legal, olha só, quem é que colocou isso aqui? Né? Poxa, olha só como vale a pena planejar, de onde é que saiu isso? Né? Tá? Mas sim, vale muito, tá? Ter aquela questão de
ver e planejar o que vai ser feito. Tá? Aqui tem uma expressão do Mark Langley, que é o atual presidente do PMI, que ele define a questão do sucesso dentro do projeto. Né? O projeto tem sucesso quando entrega valor. Vocês vão ouvir falar muito de restrição tripla: tempo, custo e qualidade. O projeto de sucesso é aquele que atendeu o escopo, né, dentro do tempo e nos padrões de qualidade estabelecidos. Não, de fato é. Mas se ele atendeu os objetivos dele dentro do tempo e com a qualidade não agregar valor, ele não tem nem o porquê ter existido a princípio. Se ele agregou valor e estourou o custo, e isso é justificável, eu prefiro ficar com aquele que estourou o custo e agregou valor do que com aquele que não agregou valor e não estourou o custo. Tá? É essa a abordagem. E a questão de transcender. Tá? Gente, não é só a questão profissional, não é profissão. Tá? Transcende cargo e função, é uma competência. Isso vai exercer influência positiva dentro dos resultados da organização e da sociedade. Tá? Um dos exemplos mais interessantes que tem é pessoal nessa questão. Em 2010, eu estava estudando para a minha prova de certificação PMP, que é uma certificação que tem dentro da área de gestão de projetos. Ela demanda um tanto quanto de tempo de estudo e dedicação para ser feita. Eu sou visual. Então, vocês imaginem o que tem de post-it, quadro branco e lembrete colado dentro do meu escritório. Eu tenho que visualizar. Eu funciono assim. Tá? Isso pode incomodar algumas pessoas, a minha esposa, por exemplo. Mas não incomoda a mim. Ela que vai se tratar. Né? E a gente discutindo questão de férias. Vamos fazer férias, não sei o que, a gente podia ir para tal lugar, assim, planejando. E o que eu estava lá embrenhado em toda a questão das ferramentas, técnicas, práticas de gestão de projetos, eu automaticamente peguei o notebook, abri e comecei a planejar as férias. Eu tomei uma cotovelada que eu não sabia que ela tinha tanta força assim para conseguir desferir um golpe daqueles. Gente, doeu. E ela tem ascendência italiana também. Baixou a gringa e assim não dá mais. Não tem condição. A gente fica aqui tentando discutir para poder relaxar, sair com a família, curtir, descansar, e tu vem meter projeto, inclusive nas férias. Né? Fechei o note, botei do lado para ele não ser atingido, coisa do tipo assim, e fui para o manual do bom relacionamento conjugal. Regra número 1, jamais interrompa um rompante de fúria. Deixa eu falar. Respira, calma, baixa, deixa. Levou uns 10 minutos, mais ou menos assim, aquele descarrego, toda aquela coisa, tudo mais. Eu estava vivo no final, dolorido, mas estava íntegro ainda, né? Um exame de corpo de delito ali ia causar só a questão do hematoma, algo do tipo. Acalmou a situação. Ela acabou indo tomar um banho e tudo mais e coisa. O que eu fiz no que ela acabou de sair do meu ângulo de visão? Normal, abri o note, tal lugar assim, tá, tem isso, né, e continuei planejando. Né? Fechei, salvei, mandei uma cópia para o Drive, tudo mais, coisa, garanti que estava salvo e deixei quieto. Uns 20 dias tomou de novo o assunto férias. E ela já estava um pouco mais tranquila, um pouco mais calma. Eu fiz uma manobra toda e eu consegui inserir de novo ali aquela programação que eu havia feito anteriormente. Né? Ficou legal, eu não sabia que tinha tal coisa. Mas e dá tempo a gente fazer aqui, visitar assim, visitar assado, tudo mais e coisa. Resumindo o negócio. Primeira vez na nossa vida que nós estouramos o orçamento em menos de 10%. Em férias. Quem de vocês não estoura em mais de 50%? Férias. Tá? Transcende a questão profissional. Tá? Nós nunca mais saímos de férias sem planejar. E o pior, agora é ela que diz que a gente podia planejar as férias. Né? Tá? Então, transcende a questão pessoal. Ela, com certeza, traz vários benefícios, tanto para a vida pessoal, quanto dentro das organizações. E a implementação de gerenciamento de projetos na organização é um processo de mudança de cultura. Gente, sair de um estado e chegar em outra vai mudar. Vocês vão ter uma série de questões relacionadas a modificações, muitas vezes, de poder dentro da organização, domínio de processos, alteração em cima de responsabilidades, e isso tudo vai trazer uma série de outras questões que não são técnicas, dentro tanto da engenharia quanto da gestão de projetos, mas são relacionadas às relações humanas. O projeto é gente, tá? E isso tem um impacto muito grande. Tá?
Alguma questão, um ponto que eu possa apoiar vocês nesse momento? Ou vocês não entenderam nada, eu expliquei tudo absolutamente bem. Obrigado, pessoal. A palestra vai ficar disponível para vocês junto com o material. Tá? O PMI está inteira à disposição. A gente tem algumas outras palestras mais falando sobre o PMI também. Tá? E como o Alexandre comentou, a gente vai estar repetindo esses eventos também em outras localidades e, tanto quanto aqui no SENGE, através de uma demanda, pedido de vocês, a gente está realizando essa atividade, o PMI também está inteira à disposição para poder apoiá-los naquilo que vocês acreditarem que seja adequado e importante dentro da gestão de projetos, tanto nas suas universidades quanto nas suas empresas. Muito obrigado.